Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Amados irmãos e irmãs, que alegria estarmos reunidos nesse dia do Senhor para celebrar essa Santa Eucaristia. Estamos unidos, independente das distâncias físicas, geográficas, pois estamos unidos no amor de Deus que supera todas as dificuldades. Um instante de silêncio, coloquemos diante do Senhor as nossas famílias, as pessoas que nos pediram oração, de maneira muito especial, rezando pela perseverança e a vocação dos nossos seminaristas, Mateus, Heitor, pela santificação do nosso clero e também pelas intenções apresentadas para essa Santa Missa. Pela saúde de Audileia de Souza Ferreira e pelos nossos irmãos recolhidos em Deus, Maria Antônia Severino da Silva, Lídia Regina Silva Ferreira, Maria Aparecida Fernandes, Maria Cristina Narciso Machado, Irineu de Souza Coelho, Cláudio Antônio Almeida Lima, Roberto Gonçalves Lima. Também por todos nós, pelas intenções que nós trazemos no nosso coração, cantemos. Ó Senhor, meu grito, Tu és minha proteção. Senhor, não me abandones, pois minha salvação. O Senhor é minha luz, Ele é minha salvação. Porque eu vou temer, Deus é minha proteção. Ele ama minha vida, eu não vou ter dúvida. Ele ama minha vida, eu não vou ter dúvida. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. A graça de nosso Senhor Jesus Cristo, o amor do Pai e a comunhão do Divino Espírito Santo estejam sempre convosco. Bendito seja Deus, que nos deu no amor de Cristo. No dia em que celebramos a vitória de Cristo sobre a morte e o pecado, peçamos perdão das nossas faltas. De coração contrito e humilde, cantemos o nosso arrependimento. A Deus é a voz irmãos, tantas vezes pequei, não fui fiel. Pensamentos e palavras, atitudes, omissões por minha culpa, tão grande culpa. Senhor, verdade, isso piedade. Tem piedade, ó Senhor. Senhor, verdade, isso piedade. Tem piedade, ó Senhor. Peço a Virgem Maria, nossa mãe, e a vós, meus irmãos, roguei por mim. A Deus Pai que nos perdoe, nos sustenta em suas mãos por seu amor, tão grande amor. Senhor, piedade, Cristo, piedade. Tem piedade, ó Senhor. Senhor, piedade, Cristo, piedade. Tem piedade, ó Senhor. Deus Todo-Poderoso, tenha compaixão de nós, perdoe os nossos pecados e nos conduza à vida eterna. Amém. Glória a Deus nas alturas, paz na terra aos homens por Ele amados. Senhor Deus, Rei dos céus,
Deus, força daqueles que esperam em vós, sede favorável ao nosso apelo, e como nada podemos em nossa fraqueza, dai-nos sempre o socorro da vossa graça, para que possamos querer e agir conforme vossa vontade, seguindo os vossos mandamentos. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, na unidade do Espírito Santo. Amém. Primeira leitura. Leitura do livro do Êxodo. Naqueles dias, os israelitas, partindo de Ráfide, chegaram ao deserto do Sinai, onde acamparam. Israel armou aí suas tendas, defronte da montanha. Moisés, então, subiu ao encontro de Deus. O Senhor chamou do alto da montanha e disse: assim deverás falar à casa de Jacó e anunciar aos filhos de Israel: vistes o que fez aos egípcios, e como vos levei sobre asas de águia, e vos trouxe a mim. Portanto, se ouvirdes a minha voz e guardardes a minha aliança, sereis para mim uma porção escolhida dentre todos os povos, porque minha é toda a terra, e vós sereis para mim um reino de sacerdotes e uma nação santa. Palavras do Senhor. Nós somos o povo e o rebanho do Senhor. Nós somos o povo e o rebanho do Senhor. Nós somos o povo e o rebanho do Senhor. Nós somos o povo e o rebanho do Senhor. Aclamai o Senhor a terra inteira. Servir ao Senhor com alegria. Ide a Ele cantando jubilosos. Nós somos o povo e o rebanho do Senhor. Sabe que o Senhor só é Deus. Ele mesmo nos fez e somos seus. Nós somos seu povo e seu rebanho. Nós somos o povo e o rebanho do Senhor. Siga como o Senhor é nosso Deus. Sua bondade perdura para sempre. Seu amor é fiel. Fiel eternamente. Nós somos o povo e o rebanho do Senhor. Nós somos o povo e o rebanho do Senhor. Segunda leitura. Leitura da carta de São Paulo aos Romanos. Irmãos, quando éramos ainda fracos, Cristo morreu pelos ímpios, no tempo marcado. Dificilmente alguém morrerá pelo justo. Por uma pessoa muito boa, talvez alguém se anime a morrer. Pois bem, a prova de que Deus nos ama é que Cristo morreu por nós, quando éramos ainda pecadores.
Muito mais agora, já que estamos justificados pelo sangue de Cristo, seremos salvos da ira por ele. Quando éramos inimigos de Deus, fomos reconciliados com ele pela morte do seu Filho. Quanto mais agora, estando já reconciliados, seremos salvos por sua vida. Ainda mais, nós nos gloriamos em Deus, por nosso Senhor Jesus Cristo, e é por ele que, já desde o tempo presente, recebemos a reconciliação. Palavra do Senhor. Graças a Deus. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Mateus. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, vendo Jesus as multidões, compadeceu-se delas, porque estavam cansadas e abatidas, como ovelhas que não têm pastor. Então disse a seus discípulos: a messe é grande, mas os trabalhadores são poucos. Pedi, pois, ao dono da messe que envie trabalhadores para a sua colheita. Jesus chamou os 12 discípulos e deu-lhes poder para expulsar os espíritos maus e para curar todo tipo de doença e enfermidade. Estes são os nomes dos 12 apóstolos. Primeiro Simão, chamado Pedro, e André, seu irmão. Tiago, filho de Zebedeu, e seu irmão João. Filipe e Bartolomeu. Tomé e Mateus, cobrador de impostos. Tiago, filho de Alfeu, e Tadeu. Simão, o zelota, e Judas Iscariotes, que foi o traidor de Jesus. Jesus enviou estes 12 com as seguintes recomendações: não deveis ir aonde moram os pagãos, nem entrar nas cidades dos samaritanos, e diante as ovelhas perdidas da casa de Israel. Em vosso caminho anunciai: o reino dos céus está próximo. Curai os doentes, ressuscitai os mortos, purificai os leprosos, expulsai os demônios. De graça recebestes, de graça deveis dar. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Amados irmãos e irmãs, retomamos o ciclo do tempo comum com esse 11º domingo e escutamos justamente esta sequência do Evangelho, retomamos essa sequência do Evangelho de Mateus. E quando nós escutamos a sequência da liturgia de hoje, nós então retomamos essa caminhada do tempo comum, nos situando nessa realidade da história da nossa salvação. A primeira leitura justamente nos remonta a Moisés e nos recorda a antiga aliança, onde Deus, na sua infinita misericórdia, continua sempre presente junto da sua criação, continua sempre presente na humanidade. Outrora, falando pelos patriarcas da fé, falando pelos profetas e continuando a falar conosco, como vemos na segunda leitura, pelo seu próprio Filho. Na primeira leitura, nós somos recordados de Deus que nos chama à realidade de que Ele nunca nos abandona, permanece sempre junto de nós, estabelece a sua aliança e permanece sempre nesta mesma aliança conosco. Nós que muitas vezes o esquecemos. Ali então nós temos a imagem
do povo de Israel que estava escravo e foi libertado do Egito e caminha em direção à terra prometida. Mas nesse caminho, por muitas vezes, continua blasfemando contra Deus, continua se esquecendo de Deus. E por muitas vezes é preciso que Moisés recorde a esse povo essa realidade. Deus é conosco, Deus está junto de nós. Ele nunca nos deixou faltar aquilo que nos era necessário. Ele sempre permaneceu junto de nós. Na segunda leitura, São Paulo chama a atenção dos romanos quando ele diz para nós que por alguma pessoa muito boa, talvez alguém se anime a morrer, mas por ímpios, por pecadores, ninguém vai querer dar a própria vida. Recordando então que lá no Antigo Testamento os profetas, os patriarcas deram a sua vida pelo anúncio do reino dos céus, deram a sua vida por recordar ao povo, muitas vezes ímpio, muitas vezes irresponsável à aliança, de que Deus era conosco. E Deus continua estabelecendo essa comunicação com os seus filhos, continua falando conosco. E se não escutamos os patriarcas, não escutamos os profetas, Ele nos envia o seu próprio Filho. E Cristo, encarnado no meio de nós, continua a anunciar o caminho para o reino dos céus, continua a anunciar a libertação da escravidão para o caminho da terra prometida. Não agora uma libertação geográfica, mas uma libertação espiritual. Deus que nos liberta do pecado e nos chama a Jerusalém celeste. E nós, como povo do caminho, devemos cada dia mais recordar essa realidade da presença de Deus e continuar o testemunhando. Talvez pode vir na nossa cabeça uma dúvida: Padre, mas se outrora, na antiga aliança, Deus se comunicou com o seu povo através dos patriarcas, através dos profetas, na nova aliança continua ainda falando através dos profetas, nos fala através do seu próprio Filho Jesus, encarnado no meio de nós, que nos ensina o caminho para o reino dos céus. Agora que Jesus volta para junto do Pai, como celebramos na Ascensão, na certeza de que Ele, mesmo junto do Pai, continua cuidando, zelando de nós, como nós iríamos anunciar? O Evangelho de hoje nos diz muito bem isso. Quando Jesus olha para a multidão, estão cansados, estão exaustos, como ovelhas sem pastor. Eles precisam de uma direção. E depois de retornar para junto do Pai, quem irá continuar pela força do Espírito Santo, conduzindo este povo para que ele não fique desorientado nesse caminho em direção a Jerusalém celeste? Se outrora Moisés os conduziu pelo deserto, e agora quem irá conduzi-los da libertação do pecado para o caminho da Jerusalém celeste? Essa missão então é confiada aos apóstolos, é confiada à igreja, que continue sendo sacramento de Deus entre nós, continue impulsionada pelo Espírito Santo a conduzir o rebanho para que ele não se perca. Continue cada dia mais suscitando nos nossos corações a certeza de que Deus permanece junto de nós, de que Ele não nos abandona. Por isso, Cristo dá poder àqueles apóstolos, confere a eles esse poder, o poder desse sacramento, desse sinal, o poder de continuar sendo na vida do povo a realidade aqui na terra celeste e nos convidando a permanecermos unidos em Cristo. Por isso, quando Ele chama os 12, Ele também chama a todos nós, para que nós possamos continuar sendo seus anunciadores. E a isso cabe uma profunda reflexão nas nossas vidas. O que nós estamos anunciando?
Será que estamos sendo anunciadores do reino dos céus? Ou será que muitas vezes nós somos testemunhas, anunciadores da desesperança, somos anunciadores, testemunhas do desânimo, somos anunciadores das desgraças? Existem pessoas que às vezes pode parecer até meio cômico, se não fosse trágico, que nós temos até medo de nos aproximar delas, porque quando elas chegam perto de nós, parece que ficamos cansados. A pessoa só reclama, só fala que nada vai dar certo, só consegue olhar com pessimismo para as realidades da vida, e parece que não recorda que Deus está junto de nós, que Ele permanece ao nosso lado. Padre, mas nós estamos em meio a uma pandemia, como nós iremos perceber essa presença de Deus? Percebemos ela em tantos irmãos e irmãs que nesse momento poderiam se omitir, mas estão na linha de frente, combatendo, estão trabalhando, nos ajudando a ter o necessário para a nossa sobrevivência, para a continuidade da nossa vida. Tantas pessoas que estão ainda mais em linha de frente, recordando para nós, como um dos irmãos da Toca de Assis, que veio a falecer, que é necessário também lembrar-se daqueles que são esquecidos pela sociedade, dos nossos irmãos menores, os irmãos da rua, que muitas vezes, em meio a esse inverno, estão lá, completamente abandonados, sem algo para os aquecer ou para comer. E quantos irmãos estão aí se unindo, mesmo em meio às nossas dificuldades, se juntando para poder socorrer aquelas famílias que estão passando por maiores problemas, doando às vezes o pouco que tem, mas não fazendo miséria, porque confia na graça de Deus. Então é necessário socorrer também o nosso próximo, porque Deus está conosco. Ele não irá nos deixar faltar aquilo que nos for necessário. É muito bonito nós nos lembrarmos daquele exemplo da viúva de Sarepta, quando o profeta Elias vem e naquela região estavam passando por uma grande fome, estavam há muito tempo numa seca, não crescia mais nada, não dava para plantar nada, e o profeta então se aproxima dela e pede um pedaço de pão, e ela diz para ele: eu só tenho um restinho de farinha e um pouquinho de azeite, eu vou assar um pãozinho com isso para comer com meu filho e esperar a morte. E o profeta diz para ela: Deus é conosco, vá lá, asse o pão e traga, e eu lhe darei a certeza de que não faltará o necessário nas nossas vidas até que esse tempo se finde. E realmente, a vasilha de azeite, de farinha, não terminou enquanto não passou aquela turbulência naquela região, não passou aquele tempo de seca. E não faltou o necessário na vida daqueles seres. Por quê? Porque eles confiaram. Deus é conosco, Deus está entre nós, e Ele nos convida a, como igreja, continuarmos a dar esse testemunho nas nossas vidas, nas nossas famílias, principalmente nesses dias em que estamos confinados. Nós estamos dando esse testemunho, estamos anunciando o Senhor, ou será que ao olhar o rebanho, às vezes cansado, desmotivado, nós vamos lá e empurramos um pouquinho mais para o precipício, tiramos um pouquinho de esperança que ainda resta? Somos chamados, amados irmãos e irmãs, a recordar que Deus nunca nos abandonou. Nós, por muitas vezes, viramos as costas a Ele, nós, por muitas vezes, esquecemos o seu amor, mas Ele nunca se esqueceu de nós. E unidos pela igreja fundada por Cristo, apostólica, pois continua seguindo o mandato dos apóstolos que receberam do próprio Senhor, nós testemunhamos: Deus está entre
nós. Ele nos ama e nós iremos sempre testemunhar, até que um dia estejamos o contemplando face a face na Jerusalém Celeste. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Creio em Deus Pai Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra, e em Jesus Cristo, seu único Filho, nosso Senhor, que foi concebido pelo poder do Espírito Santo, nasceu da Virgem Maria, padeceu sob Pôncio Pilatos, foi crucificado, morto e sepultado, desceu à mansão dos mortos, ressuscitou no terceiro dia, subiu aos céus, está sentado à direita de Deus Pai Todo-Poderoso, de onde há de vir julgar os vivos e os mortos. Creio no Espírito Santo, na Santa Igreja Católica, na comunhão dos santos, na remissão dos pecados, na ressurreição da carne, na vida eterna. Amém. Com amor e confiança, apresentemos ao Senhor as nossas preces, e a cada invocação vamos responder: Senhor, fazei-nos vossos servidores. Todos. Senhor, fazei-nos vossos servidores. Conduzi vossa igreja sob a luz de vosso Espírito Santo, e que ela anuncie com vigor e alegria o Evangelho da vida. Nós vos suplicamos. Senhor, fazei-nos vossos servidores. Despertai nossas comunidades para a solidariedade fraterna junto dos mais sofredores e oprimidos. Nós vos suplicamos. Senhor, fazei-nos vossos servidores. Inspirai os servidores de vosso reino, principalmente aqueles que estão em lugares mais exigentes. Nós vos suplicamos. Senhor, fazei-nos vossos servidores. Iluminai-nos com vossa luz divina, para que tomemos consciência de nosso batismo e de vosso chamado à pertença do vosso reino. Nós vos suplicamos. Senhor, fazei-nos vossos servidores. Deus Pai de amor e de bondade, esses são os pedidos que nós, vossos filhos, nos apresentamos. Acolheis por Jesus Cristo na unidade do Espírito Santo. Amém. Coração para amar, para perdoar e sentir, para chorar e sorrir. Alguém criado me veste, coração para sonhar, quer ter sempre a bater, ansioso por viver. As coisas que tu disseste, eis-me que eu venho te dar, eis-me que eu ponho mudar. Toma, Senhor, que ele é teu, meu coração não é meu. Eis-me que eu venho te dar, eis-me que eu ponho mudar. Toma, Senhor, que ele é teu, meu coração não é meu. Quero que o meu coração seja tão cheio de paz, que não se sinta capaz de sentir ódio ou rancor. Quero que a minha oração possa me amadurecer, leve-me a compreender as consequências do amor. Eis-me que eu venho te dar, eis-me que eu ponho mudar. Toma, Senhor, que ele é teu, meu coração não é meu. Orai, irmãos e irmãs, para que essa nossa família, reunida em nome de Cristo, possa oferecer um sacrifício que seja aceito por Deus Pai Todo-Poderoso. Receba, Senhor, por tuas mãos este sacrifício, para a glória do seu nome, para o nosso bem e toda a Santa Igreja. Ó Deus, que pelo pão e o vinho alimentais a vida dos seres humanos e os renovais pelo sacramento, fazei que jamais falte esse sustento ao nosso corpo e à nossa alma.
por Cristo nosso Senhor. Amém. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Corações ao alto. O nosso coração está em Deus. Demos graças ao Senhor nosso Deus. É nosso dever e nossa salvação. Na verdade, é justo e necessário, é nosso dever e salvação dar-vos graças, sempre e em todo lugar. Senhor, Pai Santo, Deus eterno e todo-poderoso, de tal modo amastes o mundo que nos enviais como Redentor vosso próprio Filho, em tudo semelhante a nós, exceto no pecado. Amando-o até o fim, amastes nele nossa humilde condição. E ele, na obediência até a morte, restaurou o que nossa desobediência fizera perder. Por essa razão, com os anjos e com todos os santos, entoamos um cântico novo para proclamar vossa bondade, cantando a uma só voz. Santo, 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 Senhor Deus do universo, o céu e a terra proclamam a vossa glória. Hosana nas alturas, Hosana, Hosana nas alturas, Hosana. Bendito aquele que vem, em nome do Senhor. Bendito aquele que vem, em nome do Senhor. Hosana nas alturas, Hosana, Hosana nas alturas, Hosana. Pai de misericórdia, a quem sobe nossos louvores, nós os pedimos por Jesus Cristo, vosso Filho e Senhor nosso, que abençoeis essas oferendas apresentadas ao vosso altar. Nós as oferecemos pela vossa Igreja Santa e Católica. Concedei paz e proteção, unindo-a num só corpo e governando-a por toda a terra. Nós as oferecemos também pelo vosso servo, o Papa Francisco, por nosso Bispo Edson e por todos os que guardam a fé que receberam dos apóstolos. Lembrai-vos, ó Pai, dos vossos filhos e filhas, e de todos os que circundam este altar, dos quais conheceis a fidelidade e a dedicação em vos servir. Eles os oferecem conosco este sacrifício de louvor, por si e por todos os seus, e elevam a vós as suas preces, para alcançar o perdão de suas faltas, a segurança em suas vidas e a salvação que esperam. Em comunhão com toda a Igreja, veneramos a sempre Virgem Maria, Mãe de nosso Deus e Senhor Jesus Cristo, e também São José, esposo de Maria, os santos apóstolos e mártires, Pedro e Paulo, André, Tiago e João, Tomé, Tiago e Filipe, Bartolomeu e Mateus, Simão e Tadeu, Lino, Cleto, Clemente, Cisto, Cornélio e Cipriano, Lourenço e Crisólogo, João e Paulo, Cosme e Damião, e todos os vossos santos, por seus méritos e preces, concedei-nos sem cessar a vossa proteção. Recebei, ó Pai, com bondade a oferenda dos vossos servos e de toda a vossa família. Dai-nos sempre a vossa paz, livrai-nos da condenação e acolhei-nos entre os vossos eleitos. Dignai-vos, ó Pai, a aceitar e santificar essas oferendas, a fim de que se tornem para nós o corpo e o sangue de Jesus Cristo, vosso Filho e Senhor nosso. Na noite em que ia ser entregue, ele tomou o pão em suas mãos, elevou os olhos a vós, ó Pai, deu graças e o partiu, e deu a seus discípulos, dizendo: Tomai todos e comei. Isto é o meu corpo, que será entregue por vós.
mesmo modo, ao fim da ceia, ele tomou o cálice em suas mãos, deu graças novamente e o deu a seus discípulos, dizendo: Tomai, todos e bebei. Este é o cálice do meu sangue, o sangue da nova e eterna aliança, que será derramado por vós e por todos para a remissão dos pecados. Fazei isto em memória de mim. Eis o mistério da fé. Salvador do mundo, salvai-nos. Vós que nos libertastes pela cruz e ressurreição. Celebrando, pois, a memória da paixão do vosso Filho, da sua ressurreição dentre os mortos, da sua gloriosa ascensão aos céus, nós, vossos servos e também vosso povo santo, vos oferecemos, ó Pai, dentre os bens que nos destes, o sacrifício perfeito e santo, pão da vida eterna e cálice da salvação. Recebei, ó Pai, esta oferenda, como recebestes a oferta de Abel, o sacrifício de Abraão e os dons de Melquisedeque. Nós os suplicamos que ela seja levada à vossa presença, para que, ao participarmos deste altar, recebendo o corpo e sangue de vosso Filho, sejamos repletos de todas as graças e bênçãos do céu. Lembrai-vos, ó Pai, dos vossos filhos e filhas, que partiram desta vida marcados com o sinal da fé. A eles e a todos que adormeceram no Cristo, concedei a felicidade, a luz e a paz. E a todos nós, pecadores, que confiamos na vossa imensa misericórdia, concedei não por nossos méritos, mas por vossa bondade, o convívio dos apóstolos e mártires, João Batista e Estevão, Matias e Barnabé, Inácio, Alexandre, Marcelino e Pedro, Felicidade Perpétua, Águida e Luzia, Inês, Cecília, Anastácia e todos os vossos santos, por Cristo Senhor nosso. Por ele não cessais de criar e santificar estes bens e distribuí-los entre nós. Por Cristo, com Cristo e em Cristo, a vós, Deus Pai Todo-Poderoso, na unidade do Espírito Santo, toda a honra e toda a glória, agora e para sempre. Amém. Obedientes à palavra do Salvador e formados por seu divino ensinamento, ousamos dizer: Pai nosso, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido, e não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Livrai-nos de todos os males, ó Pai, e dai-nos hoje a vossa paz. Ajudados pela vossa misericórdia, sejamos sempre livres do pecado e protegidos de todos os perigos. Enquanto vivendo a esperança, aguardamos a vinda do Cristo Salvador. Vosso é o reino, o poder e a glória para sempre. Senhor Jesus Cristo, disseste aos vossos apóstolos: Eu vos deixo a paz, eu vos dou a minha paz. Não olhei os nossos pecados, mas a fé que anima a vossa igreja. Dai-lhes, segundo o vosso desejo, a paz e a unidade. Vós que sois Deus, com o Pai e o Espírito Santo. Amém. A paz do Senhor esteja sempre convosco. O amor de Cristo nos uniu. Cordeiro de Deus que tirais o pecado do mundo, tem de verdade, verdade de nós. Cordeiro de Deus que tirais
permanece em mim e eu nele. Eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Senhor, eu não sou digno de que entreis em minha morada, mas dizer uma palavra e serei salvo. Como pode alguém não crer nesse milagre de voltar? Como pode alguém dizer que é simbolismo? Como pode alguém dizer não é meu corpo e nem meu sangue, porque come a minha carne está em mim? Toma e come, eis aqui o meu corpo. Sou eu, Deus, eu quem te vi. Toma e bebe, eis aqui o meu sangue. É pra ti eu me na cruz por ti. Como pode alguém não crer nesse milagre aqui notar? Como pode alguém dizer que é simbolismo? Como pode alguém dizer quando eu corpo não sei? Como é minha carne está em mim? Toma e come, eis aqui o meu corpo. Sou eu, Deus, Senhor, quem te diz. Toma e bebe, eis aqui o meu sangue. É pra ti eu me na cruz por ti. Toma e come, eis aqui o meu corpo. Sou eu, Deus, Senhor, quem te diz. Toma e bebe, eis aqui o meu sangue. É pra ti eu me na cruz por ti. Toma e come, eis aqui o meu corpo. Sou eu, Deus, Senhor, quem te diz. Toma e bebe, eis aqui o meu sangue. É pra ti eu me na cruz por ti. Alma de Cristo, santificai-me. Corpo de Cristo, salvai-me. Sangue de Cristo, inebriai-me. Água do lado de Cristo, lavai-me. Paixão de Cristo, confortai-me. Ó bom Jesus, ouvi-me. Dentro de vossas chagas, escondei-me. Não permitais que me separe de vós. Do espírito maligno, defendei-me. Na hora da morte, chamai-me e mandai-me ir para vós, para que com os vossos santos os louve por todos os séculos dos séculos. Amém. Oremos. Ó Deus, essa comunhão na Eucaristia prefigura a união dos fiéis em vosso amor. Fazei que realize também a comunhão na vossa Igreja. Por Cristo nosso Senhor. Amém. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Que o Deus de toda consolação disponha na sua paz os vossos dias e vos conceda as suas bênçãos. Amém. Sempre vos liberte de todos os perigos e confirme os vossos corações em seu amor. Amém. E assim,
ricos em esperança, fé e caridade, possais viver praticando o bem e chegar felizes à vida eterna. Amém. Abençoe-vos Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. A alegria do Senhor ressuscitado seja a vossa força. Em nome do Senhor, ide em paz e que o Senhor vos acompanhe. Graças a Deus. Desire.